Fala galera, vamos aí para mais uma posição. Eu tô com a camisa da, segundo meu pai, melhor seleção, que era o Palmeiras da década de 90. Pra gente falar do cara responsável pelo o que a gente quer no futebol, que é o gol. E normalmente quem é responsável pelo gol é o atacante. Então a gente vai falar sobre aí meios-campistas, normalmente passa a bola pro atacante responsável pelo gol. Então quem são os atacantes? Eles ficam lá pra frente. Então, não tão para frente, porque senão dá impedimento. Mas aí a gente vai conversar sobre a regra do impedimento depois. Você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Então, ele é o cara responsável por fazer o gol. Ele é o carinha lá da ponta, então ele fica bem longe dos zagueiros, né? Tá lá na outra extremidade, atravessa o meio campo, ele já começa lá na frente. A função dele realmente é o gol, tá? Então, a gente tem alguns tipos de atacantes. Então, eu vou primeiro falar do centroavante, o que a gente conhece como camisa 9. Então, quando alguém fala, esse cara é o perfeito camisa 9, é um centroavante. E aí eu vou comentar pra vocês que é um centroavante. Centroavante basicamente é o homem ou a mulher de área. Então, ele é o finalizador puro, é o cara que o meio-campista passa a bola pra ele, ele dribla, se alguém estiver na frente ou não, ele passa a bola e pá, chuta, gol. Normalmente os artilheiros aí dos times são os camisas 9. Ele joga bem mais centralizado ali entre os zagueiros adversários. Então, como o próprio nome diz, ele é centroavante, ele fica mais ali no meio da área adversária. Então, vocês podem ver que esses camisas 9, normalmente os gols vão mais de centro, né? Então, são caras mais centralizados. Para você ser um camisa 9, normalmente você precisa ter um bom poder de finalização. Então, é chute bom, com as duas pernas, com a cabeça, com a bunda, sei lá. Dá teus pulos pra meter essa bola pra dentro do gol. Então, normalmente precisa de um cara muito bom com as duas pernas. É difícil, a gente sabe. Normalmente a gente já, quando vai ver um time adversário, a gente já fala, o centroavante do cara é melhor que a perna direita, esquerda, até pra ajudar o poder de marcação dos zagueiros. Mas, pra ser um bom centroavante, o ideal é você saber chutar com as duas pernas. Além disso, ele precisa ter uma boa presença da área. Esse é o que a gente chama de pivô. Né? Então você pode ouvir também essa palavra pivô. É um cara capaz de jogar de costas pro gol. Ou seja, ele tá aqui olhando a bola vindo, ele tá de costas pro gol, mas ele consegue ter uma percepção de o que tá acontecendo com o goleiro aqui. Então ele precisa ter uma boa presença de área para entender a galera que tá vindo, né? Entender esse 360 aí de todo o jogo. Além disso, ele precisa ter uma boa colocação. Sabe o cara que parece que tá no lugar certo, na hora certa? Caraca, então, esse cara precisa ser o camisa 9. Ele precisa estar sempre muito bem localizado. Então, ó, ele precisa estar lá certinho, no lugar certo, na hora certa. É sorte? Não pode ser sorte, tem que ser realmente treino. Esse cara precisa ter uma visão de jogo muito boa. A gente tem também o ponta, que também é outro tipo de atacante. Ele é um jogo mais aberto, como o nome diz, pelas laterais. Então, normalmente são gols que vêm de cruzamentos, né? Aqueles gols mais de ladinho, que são lindos. Eu acho mais maravilhoso. Gol de lateral, gente, eu acho lindíssimo. O Ryan fez esse gol aí, se eu não me engano, foi o Ryan que fez o gol contra o Panamá, que foi de lado. Lindíssimo. Então, para você ser um bom ponta, o que você precisa? Uma velocidade explosiva. Então, você vai precisar correr junto com os laterais. Então, meu filho, corre. Por isso que normalmente pontas são mais novos. Então você pode ver que pontas normalmente são moleques de 18, 19 anos. Como eu bem disse o Ryan aí, menino novo. Porque você precisa ter muito rápido, porque você precisa dar uma driblada nos laterais que já são jogadores rápidos. Então você precisa ser um cara rápido. Normalmente, mais jovens são mais rápidos, né? Felizmente aí também. Além disso, ele precisa ter um negócio chamado convergência para o centro. Hoje em dia, é muito comum, assim, o que a gente chama de inversão, né? O jogador jogar com o pé trocado. Ou seja, um destro na esquerda, por exemplo. Por quê? Porque ele precisa ter a capacidade de fazer inversão de jogo justamente para dar uma enganada no adversário. Porque os adversários estudam os outros. Então, assim, a gente, nosso primeiro jogo contra o Marrocos. Você acha que a comissão técnica não estudou qual é a perna boa de cada atacante, qual é o lado de cada. Então, um ponto, ele precisa saber fazer muito bem essa inversão justamente para enganar a zaga e poder fazer um gol. A gente tem uma posição também chamada o segundo atacante, mais ou menos. Ele é um cara que gira ao entorno do centroavante. Então, quando o centroavante tá meio enroscado, porque é o cara que a zaga vai procurar. Normalmente o centroavante é o cara mais habilidoso e mais decisivo em relação ao gol. Então, quem vai procurar, normalmente, o zagueiro vai procurar, vai ser o centroavante. E a gente tem esse segundo atacante, que é o cara que fica mais ou menos orbitando esse
esse centroavante, porque se o centroavante estiver enroscado, ele recebe o passe e ele faz o gol. Então também precisa ser um cara que tá muito ligado. Ele normalmente une a criatividade de um camisa 10, que a gente já conversou no outro vídeo. Ele une normalmente a criatividade de 10 e a sagacidade de um camisa 9. E aí a gente teve vários atacantes aí durante a história do Brasil. A gente teve, como eu falei, o Pelé, que alguns consideram como meio campista, outros consideram como atacante. Eu vou trazer pelos dois, porque o cara simplesmente inventou o futebol. Então, se eu quiser trazer na lista de goleiro, é capaz dele estar também, porque o cara inventou o futebol. Então, ele é um cara ao concurso, a gente não tem como tirar da lista. A gente teve, simplesmente, na minha opinião, e na opinião de alguns especialistas, mas como o canal é meu, a minha opinião que conta, a gente tem simplesmente o maior camisa 9 da história do futebol moderno, que é o Ronaldo Fenômeno, com o pior corte de cabelo. Porque, puta, você perdeu uma aposta, né, meu filho? Um dia eu queria muito conversar com o Ronaldo, só pra descobrir se ele perdeu uma aposta ou se aquilo foi de propósito mesmo, porque não é possível. Tudo bem. Ele comandou o Penta em 2002, vai lembrar que ele vinha de lesão. Ele teve uma convulsão antes da final de 98 que a gente acabou perdendo, né? Então, assim, a gente teve... O Ronaldo, ele driblou muitas coisas. Infelizmente, teve uma carreira curta, precoce, por conta realmente das sucessivas lesões no joelho, que infelizmente encurtaram a carreira dele. Ele ainda veio, mesmo depois de múltiplas lesões, várias cirurgias, ainda veio fazer história no Corinthians aqui também no Brasil. Então, sim, o Ronaldo, ele é um cara fenomenal. A gente teve o Romário também, que era chamado de o gênio da grande área, que ele foi um herói absoluto do lado do Bebeto em 1994, assim. Eles basicamente carregaram muito aquele time. E vocês podem ver que a gente vai ter um negocinho aí, que os camisas 9 ou os atacantes normalmente são menorzinhos. Isso porque eles precisam passar no meio daqueles grandalhões da zaga, não é mesmo? Então você pode ver que o Romário, tem um outro cara aí que tá na seleção esse ano também, que são todos uns toquinhos de gente. Mas que faz sentido, porque eles precisam passar. O ruim é você tomar gol de cabeça de um cara de 1,50 m. Aí tem uma galera aí que tomou, né? A gente teve também o chamado Anjo das Pernas Tortas. Você vê, o cara tinha a perna torta e era atacante, hein? Ele foi muito importante pro bimundial de 62 do Brasil, que foi o Garrincha, né? A galera conhece aí muito bem ele aí. Caraca, importantíssimo. O cara era matador. A gente teve o Jairzinho, que foi dupla de ataque aí do Tri de 70 também, que, nossa senhora. E assim, não tinha como falar outro. A gente tem alguns atacantes que aí eu queria comentar sobre. A gente tem o Pedro, que é do Flamengo, que eu achei que seria convocado. Ele é um cara, assim, ele é de longe, eu acredito que ele é um dos maiores camisa 9 aqui no futebol brasileiro, camisa 9 de pivô mesmo, tá na área, ele faz gol de tudo, de cabeça, de braço, de queixo. Então assim, ele é um cara muito refinado, eu não sinto que ele não tenha sido convocado. A gente tem o Rodrigo, ou Rodrigo, porque é Rodrigo com Y, que ele é o companheiro do Vini no Real Madrid, que infelizmente também não foi convocado devido a uma lesão. E assim, ele também foi muito importante para a conquista da Champions em que o Vini brilhou. Ele pode ser conhecido, algumas conhecem ele como falso 9, porque né, ele teria essa função de camisa 9, mas ele não fica totalmente estampado na área. Então fica aí, toda vez que você ouvir o que é um falso 9, você já sabe pelo menos o que é um 9. Então basicamente um falso 9 é isso, é o cara que dá a impressão de que ele tá ali preso na área, mas ele tem uma movimentação de jogo muito maior. O Rodrigo, ele é um desses caras, infelizmente, cortado por uma lesão muito grave no joelho. E a gente teve outro cara também que foi cortado por uma lesão muito grave no joelho, na coxa, se eu não me engano, porque a galera toda resolveu se lesionar, eu tô confundindo todas as lesões. Mas que ele é muito novo, então provavelmente ele vai estar na próxima Copa, que é o Estevão, ex-Palmeira, atual Chelsea. Ele eu acredito que seja mais um pivô, porque ele tá muito mais pelas pontas do que propriamente centroavante. Eu acho que no Chelsea o João Pedro, que também é um brasileiro, que também não foi convocado. Mas isso não foi convocado porque não foi. Não tinha nada de lesão. Eu acho que o João Pedro funciona mais como um 9 e o Endrick mais como um ponta, mas fica aí também a opinião de vocês. Os dois são atacantes, eu acho que, até pelo fato de eles serem muito novos, eles correm muito, então é muito complicado você definir uma posição fixa para eles. Então, o Estevão, que era um preterido do Ancelotti, ele já tinha falado isso, mas infelizmente ele foi cortado por conta de uma lesão. E aí, a gente acabou que não tem
o Estevão aí, mas a gente tem outros atacantes. Nossa, eu quase falei o nome de um cara errado aqui, hein? Porque aí, né? Mas o Ancelotti, o Carlinhos, ele convocou 9 atacantes. Eu achei que foi bastante, mas eu entendo porque o estilo de jogo dele, a gente vai conversar um pouquinho sobre o estilo de jogos aí nos próximos vídeos. Ele trabalha com quarteto de atacantes. Então, normalmente são 4, então faz sentido ele ter convocado 9. E são eles: o Endrick, do Lyon, da França, que na época estava jogando no Lyon, mas agora ele voltou pro Real Madrid, ele era emprestado do Real Madrid. O Rafinha, do Barcelona, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Luiz Henrique, do Zenit, o Matheus Cunha, do Manchester United, o Igor Thiago, do Bradford. Os nomes vai ser difícil essa Copa, viu? O Ryan, do Bournemouth, que aí foi realmente uma surpresa pra mim. Algumas pessoas colocam o Neymar nessa lista de atacantes, isso porque também ele faz essa função, além de camisa 10 como meia, ele também funciona como atacante. E uma bola de ouro pela FIFA de 2025, na verdade 2024, que rolou o prêmio 2025, você entendeu, né? O Vini Júnior, do Real Madrid. Então, faz bastante tempo que o Brasil não tem atacantes de time grandes. Então, a gente tem atacantes simplesmente do melhor time do mundo, que é o Real Madrid. A gente tem atacantes do Arsenal, do Barcelona também, que foi um dos maiores times do mundo e que jogam as grandes competições. A gente tem o Igor Thiago, do Brentford, que foi um dos artilheiros da Premier League, que é um dos campeonatos mais difíceis. O Ryan, que começou estourando também na Premier League. Então, assim, é muito importante o Brasil estar com esses jogadores atacantes de times grandes, porque são acostumados a jogar grandes competições, então eles são acostumados a enfrentar zagas muito difíceis e que exigem muita imaginação, né, pensamento imaginativo desses jogadores. Então é bastante importante que esses jogadores tenham aí, sejam de times grandes que estejam acostumados a jogar aí, né, campeonatos maiores e que possam estar realmente ajudando o Brasil aí. Provavelmente vai vir dessa lista o nome né, talvez o nome do ex aí, se a gente esperar. E vocês podem ver, como eu falei, atacantes normalmente são mais jovens. Então a gente pode ver o Vini Júnior, são jogadores que têm menos de 25 anos. O Vini Júnior, o Endrick, o Rafinha. Acho que o Rafinha tem 25. O Gabriel Martinelli, o Luiz Henrique, eu acho que também tem 25. O Cunha, o Igor Thiago, acho que tem 22. O Ryan tem 19. Então, assim, são jogadores muito jovens porque eles precisam ser muito ágeis. Então, infelizmente, diferente de goleiros, a carreira de atacantes costuma ser um pouco mais curta. A gente tem algumas exceções, tipo o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas esses aí são Alien versus Predador, entendeu? É um robô e um alienígena. Isso aí a gente pode até conversar uma parte, porque eu particularmente gosto muito de estudar o metabolismo do Cristiano Ronaldo, porque acho que é um negócio fenomenal. Vocês podem ver que atacantes normalmente são mais baixinhos. O Endrick, por exemplo, aí com seus metros e nada, sei, mas porque são caras que precisam passar, precisam ser muito ágeis para driblar zagas dificílimas nos clubes deles e mais difíceis ainda, seleções. Então é isso. E acho que a gente acabou as posições, hein? Te vejo no próximo vídeo.